A graça e a paz de Deus e do seu Filho amado Jesus Cristo, a todos meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, aonde quer que esse áudio e esse vídeo possa chegar. Peço a vós, irmãos, que possa se inscrever no nosso canal, compartilhe esse vídeo para os demais que possa chegar esse conhecimento, porquanto estamos buscando de Deus para termos um bom entendimento da palavra de Deus. Amados irmãos, tenho observado em muitas pregações a respeito das iniquidades que têm se aumentado sobre a terra. Porém, o que é iniquidade? Vamos entender o que significa esse pecado, ou quer dizer, esses pecados? Irmãos, vejamos o que está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28, aonde Jesus Cristo diz: Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso aqui, irmão, quer dizer que Jesus está dando aqui um novo mandamento. Então, esse novo mandamento de Jesus Cristo, ele quer dizer que o pecado da pessoa começa no coração, começa na mente. Então, se nós sabemos que o pecado começa na mente, devemos refrear os nossos pensamentos, mediante o conhecimento da palavra de Deus. Vejamos, qual que é o primeiro pecado que Jesus está falando ali, que começa na mente? Qual que é o nome desse pecado? O nome desse pecado se chama impureza. O que é impureza? É a maldade das nossas intenções e pensamentos. É algo que começa, por exemplo, o Senhor Jesus está falando a respeito do pecado de adultério. Se uma pessoa começa ali no seu pensamento desejar ter a mulher do seu irmão, e assim quando falamos a mulher do seu irmão também vice-versa, como também o esposo da sua irmã, porque é os nossos próximos, quando nós começamos a maquinar, a trabalhar em ter aquela pessoa, vai vir outros pecados através deste primeiro pecado. Por isso que nós, tendo o conhecimento da palavra de Deus, quando um pensamento semelhante a esse vir na mente do servo de Deus, ele deve refrear esse pensamento, dizendo assim: não, eu sou um servo de Deus, eu tenho a minha esposa, foi a esposa que Deus me deu. Independentemente, irmãos, se é aquela pessoa que está com você, se ao longo do passar do tempo perdeu o seu brilho, mas nós, pela luz da palavra, devemos amar ao nosso próximo, porque eles são os mais próximos de nós. Então, meditando nisso, nesta passagem, observamos, porque quais são os demais pecados que farão parte desse pecado da impureza? Os próximos pecados que farão parte desse pecado, irmão, são pecados das inimizades. Por que inimizade? Porque dentro de um lar, quando alguém está com pensamento querendo, desejando a mulher do seu irmão, começa a lhe criar muitas vezes desavenças, hostilidades, odiosidade. A esposa, por muitas vezes, não conhecer o que está acontecendo, não saber porque é um pecado que está no coração do seu esposo. Muitas vezes ele fala alguma coisa ali, porque o pensamento, o desejo dele está na mulher do seu irmão. Ele começa a falar coisa, tratar ela de forma que não é amor, não tem compaixão para com ela. Então começa ali um outro pecado, que é o pecado da inimizade. Aí vem o pecado das porfias. O que é porfia? O que é esse pecado? É o pecado do confronto verbal. É o pecado das discussões intensas. Os irmãos estão me entendendo? Começou em um pecado, já tem 2 pecados a mais. São 3 pecados. E aí, irmãos, esses pecados vão se aumentando, porque vai começar o pecado da ira, vai começar o pecado da peleja, das dissensões. Quantos outros pecados estão acompanhando da mesma direção, porque ele está
tentando, ele está buscando ter essa mulher para ele, até chegar ao ponto dele concretizar esse ato do pecado. Aí alguém pode falar, esse irmão adulterou, porque ele deitou com a mulher do seu próximo. Mas não é apenas o pecado de adultério. Ali tem muitos outros pecados. Se essa pessoa se arrepender do pecado que ele cometeu, do adultério, ele também se arrependeu dos demais pecados? Ele compreendeu que o primeiro pecado que chegou a ele a essa consequência foi o pecado da impureza? É isso que devemos estar atentos, irmãos. É isso que devemos meditar na palavra de Deus. Quando o Senhor traz a nós o conhecimento de algo, devemos nós passar aos demais irmãos, para que os demais também não possam cair nesse pecado, para que ninguém possa vir a cometer esse pecado. Porque, amados irmãos, devemos estar atentos à palavra de Deus, porque os muitos pecados se chama o pecado da iniquidade. Por isso, vejamos, quando Jesus Cristo fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, o Senhor está falando de qual amor? Do amor para com o Evangelho, para com a palavra de Deus, o amor para com Cristo Jesus. Porque os muitos pecados gerou a iniquidade e a iniquidade te afasta de Deus. A iniquidade te deixa inimigo de Deus. Não basta apenas se arrepender do pecado de adultério. Você tem que se arrepender do pecado de adultério, do pecado da impureza, porque toda vez que novamente aquele pecado da impureza vir no seu pensamento, você vai refrear esse pecado. Agora, se você conseguiu refrear esse pecado antes de cometer o adultério, e você entendeu a gravidade desse pecado, não teve tantas consequências. Ainda que teve muitas vezes ali porfias, teve muitas vezes ali iras, pelejas, inimizades, mas você compreendeu o pecado da impureza, você não teve um pecado exposto. Mas aquele que chegou à condição de cometer o pecado de adultério por exposição, aí esse vai ter as causas do adultério, as causas desse pecado, as causas desses muitos pecados que é a iniquidade. Então, amados e queridos irmãos, possamos meditar nesta palavra, que o Senhor me concedeu a graça de fazer esse vídeo, esse áudio, que possamos refrear o primeiro pecado que Jesus Cristo está falando, que é o pecado de pensamento. Quando o pecado da impureza vir na sua mente, querendo conduzir você a pecar, refreia este primeiro pecado, porque a partir do momento que você refreou esse pecado da impureza, os demais pecados, eles não existirão. Que Deus possa ser com todos aqueles que têm ouvido a palavra de Deus e que o Senhor abençoe cada um. Em nome do Senhor Jesus. Amém.